Bom, esse é um vídeo para a gente falar um pouco sobre esse código. De maneira geral, eu uso pelo menos dois pacotes, né? O Tidyverse e o Read. O Read vai servir para ler o banco de dados, né? O Tidyverse vai ter diversos pacotes, né? Como um pacote para desvisualização de dados, a tratamento dos dados. E, bom, é, quando eu for importar esse banco de dados, para mim, eu já tenho a localização dele, né? Ele já está dentro do meu diretório, ali em documentos, está salvo. Então, basta que eu escreva o nome dele que ele já vai conseguir ler, né? Só que, assim, quando esse banco de dados ele estiver sendo processado ou avaliado, tudo bem? Eu vou tentar buscar certos critérios que eu gosto de buscar, que são type, né? Que é ele, digamos assim, o table ele vai categorizar quantas variáveis tem sendo calculadas. Então, por exemplo, é, essas são as variáveis dentro do banco de dados, dentro da estrutura do type. E essa estrutura dentro do type, ela está muito correlacionada à, à estrutura do que o banco de dados está me apresentando, né? Então, tenho que, vamos supor que tenha 13 variáveis aí, né? E aí dá para fazer inúmeras combinações para elas virarem 50 a 60 variáveis. É, é, Então, o que acontece? Se eu quero fazer um histograma, né? Preciso identificar o jogador que eu quero e tal. Nesse caso, por exemplo, eu não escrevi aqui, mas eu vou deixar. Que é um table, né? Entre parênteses. É, o nome do meu banco é partida. E aí eu vou procurar jogador, né? E aí vão aparecer, né? Diversos jogadores e tudo mais. Naturalmente, dentro do meu ele é, vai conseguir, tipo assim, encontrar, né, aonde o jogador está e que tipo de propriedade esse jogador tem, né? Então, por exemplo, o Ryan, ele apareceu 53 vezes dentro do mapa, né? Essa é o que ele apareceu ali, o nome dele, né, dentro do banco de dados. Então, pode ser que esteja variado em passes, em outras estruturas e tudo mais. Geralmente, para identificar digamos assim, né, criar um objeto de dados filtrados, o que que dá para fazer aqui, né? Eu tenho dados, né? Eu escrevo dados, Ryan, né, o nome do novo do data frame, e aí ele é igual ao meu banco de dados, que tem uma porcentagem, né, de articulação, e eu tenho um filter, né? Esse meu filter, ele faz uma detectação, né, do jogador, né? Então, nesse caso, eu poderia usar também filter. Deixa eu só lembrar aqui para ver se é isso aqui mesmo. Tenho filter, né? Filter. E aí eu poderia pegar jogador, duplo igual. E aí eu poderia escrever o nome do jogador aqui. Eu poderia fazer esse tipo de filtro também. E aí o str detect, ele vai conseguir, digamos assim, por exemplo, se tivesse três Ryan aí, Ryan Santos, Ryan Simplício, outro Ryan, ele ia pegar a primeira colocação do Ryan para evidenciar o que é que tinha dentro, né? É que ele, naturalmente ele tá detectando o que é que tá acontecendo dentro do meu banco. E aí, se eu quero gerar um gráfico, né? A priori, o que é que eu preciso, né? Eu vou nomear o gráfico porque no final das contas eu vou acabar salvando, né? Então eu preciso dessa nomeação. Dentro da minha estrutura de ggplot, eu começo a escrever a função ggplot, lembrando que o meu ggplot ele já está carregado aqui em tidyverse, né? Aqui nesse meu banco, né? É o que eu falei do tratamento. E aí eu coloco o nome do banco, né? Dados Ryan. E aí eu tenho um aesthetic. E aí esse meu aesthetic ele faz referência ao tempo, né? Então, por exemplo, eu tenho diversas variáveis que eu estou trabalhando. E essas minhas variáveis que eu estou trabalhando, elas são postergadas ou são colocadas de maneira
inteligente ali pra gente observar, né? E aí que tá. Quando eu vou fazer a minha estrutura, eu preciso de algumas definições e pré-definições, né? Então, por exemplo, eu vou usar o banco de dados Gelme Histogram, né? Beleza. E aí eu preciso de, no mínimo, 20 bins, né? Porque esses bins, lembra que aqui o Ryan ele tá com 53, então alguns bins estão variando entre um, entre 2. E aí, qual é a colocação? Ele tá separando, né? Em bin, o meu bin no caso, é o meu intervalo, né? Pelo menos nessa função da estatística aqui dentro do R. É, e aí, beleza, eu tenho um fio para fazer a escala do meu salmão, né? É o meu vermelho mais vibrante. E aí eu tenho um color só para identificação natural. E eu tenho um alpha para decair um pouco do que eu estou precisando. Aqui é o nosso principal elemento do nosso componente. E aí eu tenho o face wrap. Face wrap eu uso muito para definir diversos gráficos dentro de um gráfico, né? Que é o que a gente vai ver no final da visualização. Também faço a parte do que eu falei, né? De você procurar a variável que você quer observar, que já está sendo referida ao banco de dados, que é type, né? Lembra que type está bem aqui, ó, né? Então eu sei que está dentro do meu banco e ela vai gerar todas essas variáveis que estão condizentes ao que eu quero. Então, beleza. Se é isso a minha informação, o que eu preciso fazer? Vou fazer uma escala, o que eu achei viável, uma escala free, ou seja, ela está exposta ou aberta, ou entreposta, ou colocada de uma maneira onde o meu banco não está distorcido da realidade, né? Então, é uma natureza da situação. E aí eu consigo colocar um labs, né? Que é uma identificação do meu title, do meu subtitle, do meu X e do meu Y. Ou seja, eu tenho um título, eu tenho um subtítulo, eu tenho o X, que é o meu eixo X, né? Na horizontal, e meu Y na vertical. Eu não coloquei aqui, mas vou colocar. Caption, né? Caption seria basicamente isso. Campo analítico e Audrey Peralta, que sou eu. Então, basicamente é isso. E aí, beleza. Ele vai ficar ali no rodapé. Aí a gente tem um theme minimum, né, que já está embutido dentro da estrutura do R. Meu theme, eu tenho strip background, né, para me dar uma referência para orientação, né, para ver como é que vai ficar o background. Para quem não sabe, background pode ser fundo, background pode ser alguns espaços que tem ali de definição fora do meu gráfico ou dentro do meu gráfico, né, depende do nosso intervalo que a gente vai usar. Strip text, né, que é para colocar, né, a minha observação da estrutura das minhas legendas, ou no caso de maneira geral, né, do meu labs. Face geralmente é é a característica, no caso, que seria o rosto da letra, tipo, seria como se fosse um stroke, né, um bold, né, ou seja, um negrito. E o size é o tamanho dessa minha letra, né, um size igual a 9. E eu tenho um painel grid minor, né, que aí eu posso fazer um element blank e um painel space, né, que é por linhas ali pra gente traduzir. E aí, beleza, eu tenho aqui, né, vou colocar pra rodar. E aí ele já gera pra gente, né, a importação, né? E aí olha como ficou, né? A gente tem essa definição, né? Percebe que o roxo, roxo não, o azul, né, um azulado, né? Ficou para as legendas, né? A definição de legendas, ok, tá tudo bem. É, a definição do campo analítico ficou aqui embaixo. Se eu quisesse botar um bold aqui já ficaria interessante, né? Também não deixaria passar, eu colocaria. Percebe que tem lines aqui, né? Que é o que ele colocou, que é tipo a ideia do lines, que é a significância da grade ali pra gente. Ver se tem mais algum detalhe pra só falar. Não, não tem mais nenhum detalhe. É a questão do título também, né? Poderia colocar um bold, poderia definir melhor, né? Eu poderia centralizar também. Aí é da característica do que a gente precisa. E por último o GG Save, né? O GG Save ele basicamente ele tem um file name, né?
E aí, no caso, o que é file name? O nome do meu arquivo. Então, vou colocar distribuição Ryan. É esse nome do arquivo que vai estar salvo no PNG. O plot, por isso que eu falei, vou colocar o nome plot Ryan para identificar na hora de salvar. O width ref, né, que é 22 na horizontal e 20 na vertical, que ele vai aumentar aqui o espaçamento para mim. E aí eu tenho um DPI que eu gosto de usar DPI a 300, mas para mim o bom é de acordo com a saída, né, que eu vou identificando, porque eu não quero tão grande, né, alguns dados. Eu boto em torno de 150 a essa definição. E units eu tenho geralmente um CM, né, que para mim eu gosto de usar CM, porque aí eu consigo dar um zoom na minha, que seria a polegada, né, da minha informação e uma saída interessante. Então, esse é um vídeo, digamos que. Vou colocar aqui pra pegar. É um vídeo padrão que a gente vai conversar no decorrer do ano. A gente vai conversar sobre orientações, né? O que a gente pode fazer e tal. Se você quiser aprender esse gráfico, você pode fazer sua matrícula no campo analítico para se tornar aluno, né? Esse vídeo aqui pode ir pro YouTube ou pro Twitter, você deixa seu like e a gente, se tiver dúvida, tem um WhatsApp do campo analítico, tem e-mail, etc. Você fica à vontade para observar e aprender e desenvolver os seus projetos dentro do campo analítico e se tornar aluno para que você possa colocar em prática as principais, digamos assim, cultura de dados que o campo analítico tem a te oferecer. Forte abraço.